Após o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberar a celebração de cultos e missas presenciais, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, afirmou que não pretende respeitar a decisão do ministro. Pelas redes sociais, Calil disse: "Em Belo Horizonte, acompanhamos o plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais." O deputado Marco Feliciano reagiu dizendo: "Supremo colhendo o que plantou. Afinal, se disseram que decisão de prefeito valia mais que a do presidente da República, agora prefeito também acha que manda mais do que ministro do STF. Semearam a insegurança jurídica e colheram a anarquia." O pastor acrescentou: "Alguém avise ao prefeito de BH, Alexandre Calil, que descumprir decisão judicial é crime previsto no artigo 330 do Código Penal. Decisão judicial não se discute, se cumpre. A decisão é pública e já está valendo em todo o território nacional. Cumpra-se com urgência", escreveu o ministro. O deputado estadual Bruno Engler respondeu ao prefeito: "Você não tem autoridade para violar a liberdade de culto religioso garantida na Constituição, ainda mais agora com uma liminar de um ministro do STF garantindo-a." O escritor Roberto Mota disse: "Os cristãos de Belo Horizonte têm a chance de ensinar ao prefeito uma lição histórica." O perfil Tony Stark Patriota comentou: "Calil, como todo esquerdista, acaba de dizer que não obedece o STF. Mas o presidente Bolsonaro tem de continuar obedecendo. Entenderam?" O deputado federal Felipe Barros disse: "Parabéns ao ministro Nunes Marques pela correta decisão em respeito ao direito constitucional de culto e liberdade religiosa. Em momentos difíceis, precisamos e temos que ter garantido o direito de cultuarmos nossa fé. Isso sim que é Estado laico." Alexandre Calil diz que não vai cumprir decisão do STF. Tá aí o resultado da quebra da federação e criação de estados confederados feita pelo STF. Tiro no pé da própria corte. Se estados e municípios têm mais poderes que a União, por que cumprirão decisão do STF? Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, disse: "Calil é o seguinte: 1. O plenário do STF julgou a ADI 6341, autorizando prefeitos a adotarem medidas genéricas. 2. A decisão de hoje, na DPF 701, trata especificamente da liberdade religiosa, uma decisão específica que deve ser cumprida. Vai cumprir a decisão ou virou ditador?" Calil declarou que não vai cumprir a decisão do STF para abrir as igrejas. Olha a várzea jurídica que o próprio STF criou no Brasil. Deram tanto poder para essa cambada que agora qualquer prefeito projeto de ditador se acha no direito de fazer o que quiser. Quero só ver agora. O vereador Nicolas Ferreira afirmou: artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Que os cristãos não se curvem a esse decreto inconstitucional. Você é uma vergonha para BH." O deputado Major Vitor Hugo disse: "O que vale é o decreto do prefeito. Assim é que o Calil de BH afronta a ordem judicial emitida pelo Supremo. Tempos estranhos." O advogado Taiguara Fernandes de Souza rebateu o prefeito: "Acho que você está confundindo os processos. A ADI 6341 autorizou prefeitos e governadores a tomarem medidas próprias no geral. A decisão que saiu agora é na DPF 701 ou outro, tratando especificamente do caso da liberdade de religião. Em direito, o específico se cumpre. Deixar de cumprir decisão judicial, no caso de ADPF, ela vale para todos, inclusive para você, pode caracterizar crime de responsabilidade, conforme Decreto-Lei 201 de 67, artigo 1º, inciso 14, negar execução ou deixar de cumprir ordem judicial, etc. Consulte sua assessoria." O deputado estadual Márcio Gualberto ironizou: "Alexandre Calil, tiranete de BH, não cumpre a decisão manifestamente legal do STF,
Mantenha as igrejas fechadas. Acelere o seu processo de impeachment. O Brasil lhe será eternamente grato. O pesquisador e coordenador do CEPEDS, Fabrício Rebelo, disse: desconhecia que prefeitos pudessem deliberadamente descumprir uma decisão da mais alta corte do país. Vai ser uma questão interessante de acompanhar. Será que há ministros com mais autoridade que outros? A advogada Flávia Ferronato questionou. Alexandre Calil, prefeito de BH, disse que não cumprirá a decisão de Cássio Nunes, que disse que as leis que proíbem cultos religiosos desrespeitam a Constituição. O que deve acontecer quando um prefeito desobedece frontalmente decisão de um ministro do STF? O advogado Oduvaldo Calixto respondeu ironizando: se fosse o presidente, era caso de impeachment. Sendo um prefeito, talvez ganhe uma Maria Mole. A advogada também citou Isaías 59, 14 e 15. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. O professor de Direito, Maurício Bunazar, apontou: opa, o prefeito está mandando desobedecer ordem judicial, é isso? Crime de responsabilidade. Além de intervenção, cabe impeachment. A deputada Alê Silva questionou: e aí, STF? Cabe aqui uma prisão por não respeitar as instituições? A vice-presidente do PTB, Graciela Ninov, disse: que maravilha esta decisão do ministro Nunes Marques. O engraçado é ver a imprensa que não gosta de Deus nem de Jesus Cristo tão indignada com a decisão do STF de deixar que as pessoas possam professar sua fé. Não é pela saúde a indignação, é por falta de fé e de Deus no coração. O advogado Maurício Spinelli sugeriu: caso Calil realmente não cumpra a ordem judicial, o ministro Cássio deveria, obrigatoriamente, enquadrar o prefeito por desobediência conforme 330 do Código Penal. O deputado Cabo Júnior Amaral afirmou: estou impetrando mandado de segurança na Justiça de Minas contra a intenção manifesta do ditador Calil em descumprir a decisão do ministro Nunes Marques acerca da realização de missas e cultos presenciais. A internauta Sônia perguntou: o Alexandre Calil declarou a independência de BH do Brasil? E aí, STF, isso pode? Se ele pode, todos podem. O deputado Sóstenes Cavalcante disse: STF, prendam esse louco. Ele não sabe que ordem judicial é para cumprir. Amanhã, todos de BH celebrem a Páscoa. A colunista Meia Almeida perguntou: ele pode desacatar o STF? O Calil vai ficar impune? Ah, se fosse o Bolsonaro, né? Deputados e senadores da direita já judicializaram? Randolph já estaria na porta do STF. Vamos agir. A juíza Ludmila Lins Grilo informou: prefeito que se nega a cumprir ordem judicial incorre em crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, 14 do Decreto-Lei 201 de 67. A condenação leva à detenção de 3 meses a 3 anos, perda do cargo e inabilitação por 5 anos para o exercício de qualquer função pública. O perfil Demagogia do Oprimido disse: imagina quantos policiais o Calil vai aglomerar em porta de igreja para impedir que o povo exerça sua fé. Policiais que obedecem a ordens tirânicas geralmente não respeitam o distanciamento social. A deputada Bia Kicis, presidente da CCJ da Câmara, elogiou a decisão de Nunes Marques. Aí sim, a atividade religiosa é sim essencial, tão essencial quanto a própria vida. É a nossa fé que nos diferencia dos animais, dentre outras coisas. A consciência religiosa e o culto a Deus não podem ser tolhidos pelo Estado, ao menos não nas democracias, só em estados totalitários. O presidente Jair Bolsonaro disse: celebrações religiosas presenciais. Ministro Nunes Marques, do STF, concede medida cautelar para o fim de determinar que estados, Distrito Federal e municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam a realização de celebrações religiosas presenciais.